Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês um experimento, tá certo? No qual eu vou ferver a água com gelo, tá certo? Então aqui eu tenho um recipiente com água, tá certo? Tá? E eu vou colocar uma pedra de gelo aqui em cima. Vamos ver o que acontece. Olha, a água começou a ferver, tá certo? Né? Tá certo? Tá fervendo a água. Tá legal? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Vou tirar a pedra de gelo, jogar ela aqui, tá certo? Eu já gravei um experimento sobre a panela de pressão. Se você for lá nos nossos vídeos, ele está lá. No qual eu mostrei que a temperatura de ebulição da água aumentava porque a pressão no interior da panela tinha aumentado também. Eu coloquei aqui um sensor de pressão na nossa panela e um sensor de temperatura. E eu mostrei, tá certo, que a água fervia a 120 graus. O que eu fiz aqui no meu experimento aqui? Eu vou contar o segredo para vocês. Eu coloquei esse vidro aqui para que a água fervesse dentro dele. Eu aqueci todo o sistema, vidro mais água. Quando a água entrou em ebulição, eu esperei um pouquinho para ela parar a ebulição, coloquei a rolha e coloquei ele nessa posição. E aí eu coloco o gelo aqui. Quando eu coloco o gelo, o que acontece? Essas moléculas de vapor começam a esfriar e a velocidade delas diminui, a pressão diminui aqui dentro, tá certo? E aí a água consegue ferver a 98, 97, 96 graus. Foi isso que aconteceu. Quando eu coloquei o gelo, a pressão interna baixou e a água entrou em ebulição. Vamos dar uma olhada um pouco mais nisso, tá? Então vamos olhar a relação entre pressão e temperatura. Geralmente você pensa nisso aqui, PV igual a nRT. Só tem que essa expressão não é válida, tá certo? Porque aqui existem dois meios. Existe um meio líquido e um vapor. Isso aqui é válido unicamente para gás ideal. Então, para você analisar isso aqui, você tem que lançar mão da equação de Clapeyron. Essa aqui é a expressão de Clapeyron. Quando você resolve, você tem isso aqui, pressão em função da temperatura. Se você plotar isso aqui, você vai ter um gráfico assim. Se você está a uma pressão de 1 atmosfera, a água ferve a 100 graus. Isso aqui é a temperatura de ebulição da água. Então, a 1 atmosfera, a água ferve a 100 graus. Se você tiver com uma pressão mais baixa, a água vai ferver a uma temperatura mais baixa. E é isso que aconteceu aqui no meu sisteminha. Quando eu coloquei a pedra de gelo, a pressão baixou e a água entrou em ebulição. Você pode fazer o mesmo experimento usando uma seringa de injeção, dessa seringa de plástico. Tá certo? Você deixa a água ferver, desliga o fogão, espera ela parar de borbulhar, pega um pouco de água, coloca dentro, no interior da seringa, tampa e puxa. Quando você fizer isso, a pressão ali dentro vai baixar e a água vai entrar em ebulição. Vamos voltar a colocar o gelo aqui. Vamos ver se ela ainda volta a entrar em ebulição. Tá certo agora? Opa, tá aqui, ó, de novo. Tá certo? Então não é uma coisa crítica, tá certo? Não é uma demonstração crítica, tá? Então ela entrou em ebulição, por quê? Porque eu baixei a pressão no interior do recipiente. Então, muito obrigado e até a próxima.